Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa última aula da disciplina História da Arte. É isso mesmo, chegamos aí no final, nesse processo de concluir essa disciplina. O tempo passou rápido, principalmente porque essa disciplina é aquela disciplina do coração, né? Que a gente gosta de participar, e com a professora Eva, então, né, pessoal? Aí que a gente não quer que a disciplina termine, não é verdade? Pessoal, como é que tá o clima por aí? Aqui em Curitiba, a gente está com muito frio. Me contem aqui no chat como é que tá o clima aí na região de vocês. Olha só, para a gente começar a nossa aula, vamos para os nossos recadinhos do coração. Observem no calendário da disciplina de vocês o prazo de entrega das próximas atividades para que vocês não deixem para a última hora, tá certo? Na última hora sempre acontecem imprevistos, às vezes acontece do sistema ficar um pouco mais lento, às vezes pode acontecer uma queda na internet, aquelas coisas que a gente sabe que podem ocorrer. E atividades que são entregues fora do prazo não são aceitas, certo? Vocês já sabem disso, mas é sempre bom a gente dar aquela reforçada, não é verdade? Sobre o agendamento de prova, né? Então, vocês já podem realizar o agendamento de prova presencial no polo de apoio, lembrando que as turmas de segundo ano já realizam prova presencial, então aproveitem para realizar o agendamento de vocês, porque também quando a gente deixa lá para o último dia de agendamento, às vezes não tem mais o dia disponível, que seria o dia que você poderia ir até o polo realizar a prova, o horário que você gostaria também já não tem mais disponível. Então, quanto antes você fizer o seu agendamento, mais possibilidades de dias e horários, tá certo? O que mais de recados aqui? Ah, esse recado é bem importante. Gente, nos dias 14 e 17 de julho, nós vamos ter a nossa Semana Entre Artes. A Semana do Entre Artes é uma semana recheada de muitos conteúdos que são pertinentes para a formação de vocês. Então, nós teremos ali assuntos que são interdisciplinares a todas as linguagens das artes, né? Então, é dança, teatro, música, as artes visuais e toda a conexão entre essas linguagens. Algo muito importante que eu preciso frisar aqui para vocês. Aqueles alunos, e acredito que espero que todos vocês permaneçam conosco até o quarto ano do curso, obrigatoriamente precisarão fazer a prova ENAD, lá no final, lá no quarto ano. Os conteúdos que a gente oferta aqui, tanto no ambiente Prepare-se, como também na Semana Entre Artes, são conteúdos que lá na frente você vai perceber o quanto eles são significativos e necessários para você vivenciar essa etapa da prova ENAD, tá certo? Então não deixem de participar. É também uma oportunidade de você ampliar o teu repertório de conhecimento e também conseguir aquelas horinhas complementares que são obrigatórias para também a gente concluir a nossa graduação. Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, falem aqui com a Prof. Ferterra, lá no Fale com o Mediador, eu estou sempre à disposição para atender vocês. Olha só, a Alessandra falou que está 14 graus em Blumenau. Muito frio, né, Ali? Aqui em Curitiba a gente está aí 6, 7 graus, tá? Sensação térmica de 4, mais ou menos. Sem mais delongas, vamos chamar a professora Eva. Prof. Eva, está por aí? Olá, pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Nossa última aula passa sempre muito rápido. Queria perguntar, antes de mais nada, se vocês estão me escutando bem, se está tudo certo com o meu áudio, com a minha câmera. Sim, né? Sim, prof. Áudio e câmera estão certinhos. Tá bom, então. Vamos lá, então, dar início à nossa aula, porque a Vamos. gente tem muito conteúdo para ver hoje. Vou pedir para a professora Fernanda, por favor, colocar os slides aqui na nossa tela, para a gente poder, então, fechar aqui a nossa disciplina com chave de ouro, né, pessoal? Na aula passada, a gente já começou a discutir alguns assuntos relacionados ao século XIX na história da arte. Nós havíamos iniciado, né, a discussão do movimento barroco, tá? Que acontece ali após o Renascimento. Falamos do Barroco e do Rococó, como que esses movimentos, esses dois movimentos, traziam toda a exuberância ligada a uma ideia de um poder absoluto, seja centralizado na religião, seja centralizado na monarquia. Lembram disso? Então falamos do Barroco, da Contra-Reforma, como que tudo isso
influencia a arte produzida, então, após o Renascimento, e como que isso muda, né, a forma de representação que vai ali de uma arte centrada na racionalidade para, então, se relacionar com uma arte centrada nessa ideia de propaganda, de exuberância. E a gente entrou um pouquinho também no século XIX, na primeira metade do século XIX. Nessa primeira metade, pessoal, do século XIX, a gente tem dois importantes movimentos. Se a professora Fernanda puder passar o slide, por favor. Acho que passou um a mais, não passou, não? A gente está aqui no século. É esse, prof? Né? Isso, aí mesmo. Bom, pessoal, então a gente tem dois importantes movimentos que estão acontecendo aqui no início do século XIX, tá? Que são dois movimentos antagônicos e que talvez são dois movimentos que percebam a situação do que está acontecendo nesse momento aqui do século XIX, nessa primeira metade do século XIX, e compreenda sabe, entenda e produza arte a partir dessa mesma situação, a partir de visões quase que opostas, tá? O neoclássico, a gente começou a conversar um pouco sobre ele na aula passada, né? O neoclássico, ele vai ser esse renascimento do clássico. Então, a gente tem uma arte que começa a se voltar novamente para um olhar racionalista, tá? Do mundo. A gente está tendo uma arte que se dá após a Revolução Francesa, né, que acontece aqui, um contexto, né, de industrialização que está acontecendo, e a gente tem uma arte que vai se relacionar, então, com esses ideais da Revolução Francesa, tá, com a ideia de igualdade, fraternidade, liberdade, e com isso a gente tem uma produção também que, ao se compreender uma arte racional em oposição à religiosidade que estava enfatizada pelo movimento barroco e a exuberância da monarquia que cai por terra com a Revolução Francesa, se propor a uma arte ligada à ciência, ligada ao saber, e por isso que ela é uma retomada também do Renascimento, que por sua vez é uma retomada da arte greco-romana. Por isso que a gente chama de neoclássico. Conteúdo que também fica conhecido como academicismo. De outro lado, a gente tem o romantismo acontecendo quase que simultaneamente, quase como uma reação ao surgimento do neoclássico. Se os artistas neoclássicos tinham uma visão de mundo racionalista, o romantismo ele vai resgatar a própria Idade Média, tá? A emotividade do período gótico. O romantismo ele vai olhar para o mundo e pensar na pequenez humana e não na sua grandeza racional, tá? Então, o romantismo, a gente vai ver aqui alguns exemplos, ele exalta a natureza em detrimento do ser humano. Ele faz, né, o tempo todo um jogo de dualidades e ele busca pensar o humano como pequeno em relação a esse mundo que o circunda, ao passo que o neoclássico não. O neoclássico é o saber, é a racionalidade, é a ciência. Então, o humano, né, vamos pensar como que tudo isso se conecta no neoclássico. A gente tem o iluminismo acontecendo nesse período, que por sua vez tece uma ponte com o humanismo do Renascimento. O humanismo do Renascimento é o quê? O homem como centro, né? E o iluminismo é o século das luzes, então é o saber, é a racionalidade. Veja como que tudo isso estabelece uma ponte, uma continuidade. E tanto o humanismo quanto o iluminismo buscam um eco das culturas greco-romanas, que também tinham em grande valor as ciências, tá? O conhecimento e a exploração desse mundo material, certo? E, de outro lado, o romantismo, novamente pensando o pensamento universalizante, aquele lado barroco mesmo que a gente vinha discutindo. Lembra que a gente discutiu quanto que a arte barroca ela se relaciona com o pensamento universalizante, e aí, por isso, traz essa relação, né? Tira o homem do centro desse universo, né? Então, no barroco, essa arte ela busca pensar a pequenez humana e não a sua grandeza. E aqui acontece a mesma coisa no romantismo. Então, perceba como são movimentos antagônicos. O romantismo, ele vai entender todo esse período de guerra da Revolução Francesa, né? Que acontece, que é um período de muita morte, de muita destruição também, né? Como uma prova de que esse mundo não poderia ser assim tão racional. Então, é uma arte que também questiona tudo isso.
tá? Vamos lá, podemos passar para o próximo slide. Então, acho que para a gente entender essas relações antagônicas entre neoclássico e romantismo. Pessoal, acho que vocês estão comentando aqui que não está aparecendo os slides para vocês. Isso, prof. Alguns não estão conseguindo ver os slides. Aí eu estou aqui dizendo para eles tentar entrar aqui no modo exibição, e aí tenta colocar ali, priorizar vídeo ou foco no conteúdo. Às vezes beleza. pode ter uma alteração, para alguns conseguem ver e outros não, mas depende muito da forma com que a apresentação está sendo posta, tá bom? Tá, beleza. Então, estou vendo que tem alguns que estão conseguindo e outros que vai ser só uma questão de fazer um ajuste aí, né? Tá bom, pessoal, então eu vou tocar aqui, tá bom? E aí vocês vão fazendo os ajustes aí conforme a orientação da professora Fernanda, tá? Para a gente poder acompanhar aí a aula. Pessoal, bom, eu trouxe aqui um quadro para vocês, que eu acho que ele é muito significativo, e ele traz muito, assim, essa aura, a ideia geral, tá? Do que é o movimento neoclássico. O artista, o Jacques Louis David, vai ser basicamente o fundador do neoclássico. Acho que a gente chegou a conversar um pouquinho sobre isso na aula passada, né? E quais são as temáticas, quais são os temas que aparecem, os assuntos que são interessantes aqui para os artistas ligados ao neoclássico ou à arte acadêmica, como que a gente fala, né? O academicismo. Veja, se por um lado o Renascimento trazia temas mitológicos, seja da cultura greco-romana, seja da religião também, né, católica, temas religiosos e temas ligados à mitologia greco-romana, aqui no neoclássico a gente tem uma retomada do Renascimento, a gente tem uma retomada da arte greco-romana na forma, né? Então a gente tem um desenho que é muito delineado nessa pintura. Essa pintura ela tem contornos nítidos, ela tem um sombreado suave, ela vai ter toda aquela maneira de representar, né, essa forma muito acadêmica de trazer essa luz e sombra, mimética com a natureza de representação. Porém, nós vamos ter um tema que surge agora de maneira nova, que são os temas do presente momento, da política do momento, da situação do momento. Vamos pensar que a gente está, nesse período aqui, vivendo, né, os acontecimentos após a Revolução Francesa. Então, as pessoas, os artistas, né, as pessoas que vivenciam esse período, entendem que estão vivendo um período histórico, um período muito revolucionário. E aí entendem, então, que esses são temas tão dignos de serem retratados quanto os próprios temas, né, mitológicos da cultura greco-romana ou católicos, cristãos, que estão sendo financiados pela igreja em outros momentos ali no Renascimento, também depois do Barroco. Então, perceba, isso é uma nova forma de pensar o que a arte pode tomar como objeto. Então, isso está acontecendo aqui no período neoclássico. Essa tela aqui, essa pintura, ela é uma pintura muito famosa, que chama Marat Assassinado. Marat era um líder de guerra, tá? E ele foi assassinado na banheira, enquanto ele estava na banheira. Diz que ele passava muito tempo ali na banheira, escrevendo, revisando ali, né, as suas enfim, campanhas de guerra, e ele, sendo um líder revolucionário, ele acaba sendo assassinado por uma pessoa que entra para ele assinar uma petição e o assassina aí quando ele está nessa banheira. E aí o Jacques Louis David, como que ele faz isso, né? Como que ele retrata essa cena? Ele vai trazer o Marat de uma maneira quase que romantizada, como se ele fosse uma criatura tão mitológica e tivesse ali como uma figura heróica, né? Como se ele morresse, quase como um herói de guerra, mesmo que essa situação dele, esse assassinato tenha acontecido dessa maneira, né? Enfim, ele está ali nesse período, né? Íntimo na banheira e ele é assassinado dessa forma. Ele é retratado pelo Jacques Louis David como se fosse um herói de guerra, tá? Então, qual que é a ideia, né, do neoclássico? É de fato fazer uma arte que tem esse teor político, tem um teor nacionalista,
é uma arte que faz também quase que uma propaganda da Revolução Francesa, né? Então, vai buscar mostrar todos esses acontecimentos de uma maneira heróica, né? Então, é uma arte que vai destacar esse heroísmo que ela percebe nessas figuras aí, militares, líderes revolucionários, né? E vai trazer esses temas, mas trazendo sempre uma forma muito ligada a um academicismo, a uma arte racionalista, certo? Então, de novo, é o desenho bem enfatizado, é aquele sombreado cuidadosamente feito. Já a gente já não tem aquele alto contraste do barroco, lembra aquele claro escuro extremamente drástico, que traz aquela dramaticidade para a cena? Aqui não. A gente tem uma luz difusa, a gente tem uma luz muito mais suave, que vai contornando esse corpo. Então, tem muito mais a ver com aquela arte renascentista e com as representações greco-romanas do que necessariamente, né, com a arte barroca, por exemplo, tá bom? Então, é uma oposição ao barroco ligada ao racionalismo, tá? E que vai por esse caminho aí, trazendo esse heroísmo do momento. Então, a gente vê aqui surgir esses novos temas. Fernanda, se você puder já passar o slide, por favor. De outro lado, a gente tem a reação oposta, que é a reação romântica. Gente, essa obra também, uma obra muito famosa do romantismo espanhol. A gente está falando aqui do Goya. O Goya, ele é um pintor incrível, assim, faz um trabalho muito bacana. Eu acho que ele é muito representativo do romantismo. E eu já queria indicar para vocês o filme As Sombras de Goya. Eu gosto muito desse filme porque a gente conhece muito mais da vida pessoal do Goya. Ele teve uma doença, ele ficou surdo e ele vivenciou um período extremamente conturbado e violento na Espanha, que foi primeiro a Inquisição Espanhola e depois as invasões que aconteceram ali na Espanha, que resultaram numa guerra extremamente sangrenta. Então, como que um pintor, né, e o Goya, no início da carreira dele, ele tinha um estilo neoclássico. Então, ele começa no academicismo, ele se torna um pintor da corte espanhola, mas vendo toda essa situação extremamente violenta, drástica, ele não consegue fazer uma arte racional. Como fazer uma arte racional num período em que as pessoas são colocadas em frente, né, uma parede e são fuziladas? Como falar de racionalismo, né, numa situação como essa, de conflitos bélicos? Então, perceba, o neoclássico vai para o lado do heroísmo, da exaltação. O romantismo aponta a selvageria que acontece nesse período, né? Perceba, são dois pontos de vista de olhar um mesmo fenômeno, tá? E o Goya, nesse trabalho aqui, olha, 3 de maio de 1808 é o nome dessa tela, tá? A gente percebe a forma como ele vai fazer, vai solucionar plasticamente essa cena, né? Essa pintura. A gente já consegue perceber, olha lá, as figuras elas já não são tão delineadas. Se a gente comparar com o Marat assassinado, né, a gente já percebe como que essa luz muda. Já é muito uma arte muito mais dramática, a pincelada já é muito mais jogada. Não tem aquele degradê, não existe aquele esfumado acadêmico, que a gente chama de academicismo, típico do neoclássico. Aqui a gente já tem, né, uma produção que vai muito mais com os borrões, né? E a gente percebe que existe assim um apelo, uma dramaticidade. Aqui se enfatiza quase que a selvageria da guerra, né? E o Goya, de novo, né, ele inicia no estilo neoclássico, mas depois de tudo que ele passa na vida dele, né, de tudo que ele presencia, ele passa a denunciar os horrores da guerra, e aí a arte neoclássica, né, o estilo neoclássico não faz mais sentido para ele. Então é interessante a gente pensar também como o mesmo artista, ele pode se enquadrar em dois movimentos diferentes. Acho que pode passar, Fernanda, tem um outro trabalho do Goya que eu separei para mostrar para vocês. Gente, que é um trabalho, assim, essa série aqui, ela integra uma série de pinturas que fica conhecido como pinturas sombrias, uma série de pinturas sombrias do Goya, que ele fez para a casa dele. E aí, não só nessa, mas ele faz uma série de produções que vão muito trazer essa coisa fantasmagórica, sabe? Esse lado irracional do humano, esse lado místico, esse lado selvagem.
E isso a gente consegue perceber também a forma como que esse estilo ele muda. Primeiro, na própria paleta de cores. A gente pode pensar que o Mará assassinado ali, né, da banheira, ele vem muito mais para cores ali que vão se relacionar com essa ideia de clássico. Relembra muito para a gente o Renascimento, os tons, a tonalidade da pele, a tonalidade dos lençóis, da madeira que ele coloca ali. É toda uma composição, assim, né? Muito límpida, que nos traz aquela sensação assim de suavidade naquela composição. Já quando a gente tem essa pintura aqui do Goya, a gente já percebe como que o romantismo vai se encaminhar para um outro momento, né? Para uma outra proposta de representação. Olha como esse rosto dessas pessoas em primeiro plano são deformados. Vocês conseguem perceber? Parece como se ele pintasse, né? Uma série de pessoas ali, quase que, né, parece numa situação meio de mendicância, fazendo a peregrinação, pessoas ali que parecem meio enlouquecidas, com os rostos meio enlouquecidos, né, fazendo expressões caretas ali, gritos, enfim. Ele provoca muita emotividade com esse trabalho, ao passo que o Mará, né, que ele é um cadáver representado ali, né, o Mará do Jacques Louis David, é representada de uma maneira tão passiva, heróica, né? Aqui ele traz toda essa dramaticidade, essa carga emotiva e essa dramaticidade no olhar, nos rostos, nas feições, nessa pincelada, nessa escolha da paleta. Então é quase como, sabe, é fantasmagórico, assim, as pinturas do Goya. E, deixa eu ver, tem alguém comentando aqui no chat, né? A Poliane falou assim, prof, pode-se dizer que esse período já inicia meio que o jornalismo em telas. Muito legal você trazer esse comentário, Poliane, porque o Goya, ele não só trabalha como pintor na corte espanhola, mas ele tem uma série de gravuras. E as gravuras do Goya são incríveis, porque ele está o tempo todo, principalmente nas gravuras, depois eu sugiro que vocês pesquisem pelas gravuras do Goya, tá? Ele está o tempo todo fazendo representações dessas selvagerias que acontecem nesse período de guerra. Então, são cenas muito chocantes que ele retrata, corpos mutilados, assim, e tudo isso nessas gravuras. Então, tanto nas telas quanto nas gravuras, o Goya ele vai usar esse pincel quase como uma arma de denúncia, né? E, de fato, ele acaba sendo um pintor que faz quase que um papel de jornalista mesmo, de mostrar o que tá acontecendo, né? De mostrar a situação drástica que esse povo na Espanha está vivenciando em função desse período de guerra, né? Então, a Lorilei falou assim, a mensagem de dor e sofrimento coletivo. Sim, o Goya ele traz muito as questões dramáticas que o povo, de uma maneira coletiva, está vivenciando nesse período, né? E aí, de novo, como chamar esse período de um século das luzes, de um século racional, quando a gente tem isso acontecendo, né? Então, é mais ou menos por aí que o Goya vai. Pesquisem, gente, vale muito a pena conhecer o Goya. Para mim, assim, é um dos meus artistas favoritos, então eu sou, assim, meio suspeita para dizer, né? Mas vale muito a pena pesquisar. Outro exemplo aqui que eu acho que é muito interessante para a gente pensar, o romantismo. A balsa da Medusa, pintada pelo Jericó, tá? O Jericó pinta esse naufrágio. Então, como que isso se relaciona com o romantismo? A gente tem a história de um navio que ia fazer uma travessia. Então, vamos pensar, a gente tem o tempo todo aqui as navegações acontecendo. Já no Renascimento, a gente já teve todo aquele processo de colonização, né? E aqui no século das luzes, a gente continua tendo vários processos, essas navegações continuam muito a todo vapor ali, né? Essa troca enfim, essas trocas geográficas que acontecem via navegação. E a gente tem uma situação, que é essa balsa da Medusa, que acaba naufragando. Tá? E aí tem uma série de pessoas que estavam a bordo dessa balsa que tentam sobreviver em meio a esse caos, em meio a esse mar. E aí acontece essa situação, eles conseguem, alguns conseguem sobreviver, parte muito grande dessa tripulação morre, alguns conseguem sobreviver numa situação assim absurda, né? Então, casos de canibalismo,
e essa notícia se espalha, e isso se torna, assim, uma grande frustração até para a gente pensar no pensamento racional, na colonização, na navegação, no mapeamento do mundo, no descobrimento dos mares, mas aí, né, essa grande embarcação feita para descobrir, mapear e levar a luz do conhecimento para todo mundo, ela afunda e a gente vê a ira dessa natureza, né, engolindo essas pessoas. Então, o tema que o Jericó traz é um pouco disso, é a ira da natureza. E o romantismo, ele lida muito com essa dualidade, de mostrar essa natureza, a grandeza dessa natureza e a pequenez do ser humano diante dessa grandeza e dessa natureza selvagem. Então, a Barca da Medusa é um quadro bastante famoso, gente. Inclusive, um pintor brasileiro, Vitor Meirelles, né, ele faz também uma versão da Barca da Medusa, muito legal de conhecer, assim, né, ela é um quadro que inspira muitos pintores, apesar do Vitor Meirelles ser entendido como um pintor neoclássico brasileiro, tá, gente? Mas a Barca da Medusa a gente entende também como um quadro do romantismo. Então, a gente consegue perceber aqui, né, o caos da composição, uma série de corpos ali colocados, os corpos cadavéricos ali em decomposição, né? É um retrato um pouco disso, dessa ira da natureza em relação a essa tentativa do homem de racionalizar e de trazer, né, esse mundo do saber, do conhecimento, do descobrimento, do mapeamento para o mundo como um todo, né? Então a gente pode pensar dessa maneira. Fernanda, pode passar, por favor, próximo slide. Tá, então a gente tem dois grandes movimentos acontecendo nesse período, né, que é o primeira metade do século XX, tá? E aí depois a gente começa a ter algumas outras transformações que vão também impactar a arte, que vai causar um grande rebuliço no campo, especialmente da pintura, que é a invenção da máquina fotográfica. Tudo isso acontecendo aqui no século XIX, tá? Então, pode passar o slide. A gente tem uma das primeiras máquinas fotográficas que passam a ser comercializadas e que obtém sucesso, né, na sua popularização, que é o daguerreótipo. Gente, a máquina fotográfica, ela é uma invenção que vai revolucionar o campo da arte. Por quê? Desde o Renascimento que se tem conhecimento do que é a câmera escura, né? A câmera escura, que é aquela câmera fechada, completamente preta, que quando se faz um pequeno furo nela, a luz atravessa por esse furo e ela se torna espelhada e ela passa e se torna projetada na parede, no interior dessa câmera escura. Então já se sabia como projetar a imagem, né, a partir desse fenômeno físico da luz, há muito tempo, já desde o Renascimento, artistas já usavam técnicas de ampliação e de cópia de uma imagem usando câmera escura. Porém, é só depois de muitos séculos que foi possível conhecer e desvendar, descobrir como utilizar químicos fotossensíveis para gravar essa imagem de luz que era projetada na parede no interior dessa câmera escura. Essa é a invenção da máquina fotográfica, certo? A junção da tecnologia da câmera escura com a junção da tecnologia dos químicos fotossensíveis. Quando a gente tem essa máquina fotográfica que passa a pensar essa junção, a gente consegue, então, fixar essas imagens. A gente tem a gente tem principalmente dois autores que reivindicam a invenção da máquina fotográfica. Um é o Daguerre, que dá o próprio nome a essa primeira câmera, que é o daguerreótipo, né? E o outro é o Bayard, tá? Então, é uma tecnologia que está surgindo, que está sendo experimentada, né, por várias pessoas. Inclusive, a gente tem vários processos até que essa máquina finalmente se coloque e seja, né, popularizada. Mas o daguerreótipo vai ser a máquina que, enfim, se populariza e as pessoas passam a fazer fotografias, que antes eram feitas com quem? Antes eram feitas com pintores, né? Quando a gente precisava de um retrato, a gente ia buscar quem? Pintor, né? Então a arte, ela ocupava esse espaço. Quando se tinha uma cena histórica,
um momento político importante, se buscava um pintor para retratar esse momento. E aí, com a invenção da máquina fotográfica, agora se buscava quem? O fotógrafo. A máquina fotográfica, a imagem técnica, ela parece ser ainda mais precisa do que a imagem tradicional, a imagem pictórica. E, paulatinamente, além de mais barata e mais rápida. Então, paulatinamente, a gente vai vendo a máquina fotográfica tirando o espaço da pintura. Mas isso termina com a pintura? Não. Primeiro, a gente começa a observar um movimento de grande impacto dessa invenção dentro do campo da pintura. E esse impacto a gente começa vendo primeiro no realismo. Pode passar, por favor, o slide. Pessoal, o movimento do realismo vai ser um desses movimentos que acontece na segunda metade do século XIX, tá? E ele vai surgir aí já como uma outra proposta, diferente da do romantismo, diferente do que vinha sendo proposto até então no neoclássico, e a gente começa a pensar também aqui, a partir do realismo, como que a arte pode incorporar, né, as descobertas da máquina fotográfica na sua produção. Então, a gente pode pensar dois sentidos do realismo ao vincular a ambiguidade do termo, a oposição entre o realismo daquilo que se vê e o realismo daquilo que se sabe. O primeiro tem um sentido estilístico, né? Enquanto o segundo, um sentido filosófico. Então, por que eu estou lendo esse trechinho aqui, gente? O termo realismo, né? Muitas vezes a gente pode levar por esse sentido daquilo que a gente está vendo de ser uma coisa realista, de ser retratado como uma coisa realista, né? Mas também esse termo realismo, ele surgiu como um estilo para denominar as pinturas que foram produzidas na segunda metade do século XX, com um estilo filosófico, tá? Como um termo utilizado pelo seu sentido filosófico. Como assim, né? Um termo utilizado pelo seu sentido filosófico. O realismo, assim como o romantismo estava interessado em mostrar, em denunciar, o realismo ele também faz isso, mas ele o faz denunciando a situação, principalmente pós-revolução industrial, a situação da população, dos operários, né, após a revolução industrial. Então, em vez de ter essa dualidade entre humano e natureza, o realismo mostra a dualidade entre classes. Então, classe abastada e a classe trabalhadora, a classe operária. O realismo vai ser um movimento que vai buscar denunciar a realidade. Então, ele não busca romantizar nada, né? Ele não busca e nem enaltecer heroicamente nada, como faziam, por exemplo, os pintores do neoclássico, que enalteciam suas figuras políticas e heróicas. O realismo vai fazer o quê? Olhar para a realidade a partir dessa relação de classes. Então, ele tem um enfoque social. Pode passar para a próxima. Eu trouxe, assim, eu separei algumas imagens que eu acho que são interessantes para a gente pensar. Primeiro, a gente tem uma série de cenas cotidianas. Essa já é uma primeira relação com a máquina fotográfica que a gente poderia elencar aqui. A máquina fotográfica, ela permite que pessoas comuns, né, pessoas que não são tão abastadas e que têm muito menos dinheiro do que teria uma pessoa, né, um burguês ali para pagar um retrato pictórico, que seria muito mais caro, a fotografia ela permite que pessoas comuns possam ter imagens das suas vidas, dos seus momentos cotidianos, possam ser vistas. E a pintura realista, ela começa a pensar nessa possibilidade também, e passa a trazer como tema essa classe trabalhadora, e passa a enquadrar essa classe trabalhadora e essa vida banal, cotidiana, que passou a ser visível a partir da invenção fotográfica. Um outro ponto interessante da gente pensar é a forma como a gente tem também uma nova maneira de pensar enquadramentos que vai ser enfatizada pela invenção da máquina fotográfica. O grande inventor do realismo, tá, que vai ser assim, o artista principal desse movimento, não que não haviam outros, né, mas que vai ser um dos grandes nomes, vai ser o Gustave Courbet. O Courbet, ele vai pintar uma série de cenas cotidianas, e dentre elas a gente tem essa daqui, que é um enterro em Ornans. Tá? Então, qual é o enquadramento que eu estou falando aqui? Não sei se vocês conseguem perceber. Mas por que ele se relaciona aí com essa máquina fotográfica, gente? Vocês percebem que tem algumas figuras do lado, ali nas bordas
dessa pintura, que elas estão para fora do quadro. Então, perceba que essas figuras, elas não necessariamente elas não estão cortadas na imagem que eu trouxe para vocês. Elas estão cortadas no enquadramento que o Gustavo Colbert fez na sua pintura, tá? Então, essa lógica do corte da cena, do enquadramento fotográfico, aonde a gente estabelece a borda fotográfica ali do que fica dentro da foto e o que fica fora, começa a ser aplicada à pintura. E se antes a gente tem sempre composições que são rigidamente pensadas para se enquadrarem dentro daquele centro, né, da imagem pictórica, a gente começa a ver uma pintura que começa a estabelecer relações de enquadramento com a fotografia e começa a sugerir aquilo que está fora da imagem. Então, esse enquadramento fotográfico meio desajeitado, que deixa algumas coisas para fora, já começa a sugerir uma interconexão aí entre pintura e fotografia que começa a aparecer na obra do Colbert aqui, no movimento realista. Pode passar para a próxima. E a gente também tem, né, novamente, esses temas que vão sendo utilizados, sempre trazendo essa classe trabalhadora. Essa daqui é uma pintura que chama Vagão da Terceira Classe, então o próprio nome já mostra, né, qual que era o enfoque do realismo. E a gente tem uma pintura do Daumier. O Daumier vai ser um pintor importante, mas que também fica muito conhecido por ser um caricaturista, tá? Ele trabalha fazendo charges também para jornais. Então, essa relação política entre arte e política, né? E essa discussão de classe social é muito enfática nesse período. E o Daumier faz isso quando ele retrata o vagão da terceira classe, né? E por lado, no neoclássico, as figuras heróicas eram os líderes revolucionários, os militares, os líderes militares. Aqui o Daumier, ele pinta a classe trabalhadora como se fosse, né, uma classe também, uma população heróica que vai para o trabalho todo dia e vence, né, todo dia essas adversidades dessa vida pós-revolução industrial, uma vida muito difícil, muito insalubre, né, onde a gente tem aí uma população numa situação muito vulnerável. Então, o realismo, ele aborda o realismo num sentido filosófico, ligado a essa noção de realidade da situação, né, da classe trabalhadora, certo? A gente pode pensar dessa maneira, tá? Apesar dele também poder se relacionar no realismo, quando a gente pensa assim, ainda ele traz ainda um certo realismo imagético, principalmente quando a gente vê ali as pinturas do Colbert, já começa, assim, a trazer uma solução plástica diferente. Ele tem alguma coisa do realismo imagético ainda, mas o realismo ele vem muito mais por esse sentido filosófico do termo realista, tá? Que vai ser ligado à ideia de uma realidade nua e crua, sem nenhum tipo de romantização e sem nenhum tipo de filtro heróico aplicado a essas pinturas, tá? Pode passar para o próximo. E por último, ainda do período do realismo, tá? As respigadeiras do Millet. Millet também vai ser um importante artista desse mesmo período do realismo. Vai trabalhar muito mais com cenas campasianas, tá? Então a gente vê ali as colheitas, os trabalhadores rurais, né? Enquanto Daumier e o Gustavo Colbert estão muito enfatizados ali no trabalho industrial e do trabalho da cidade, nas cenas cotidianas da cidade. O Millet está interessado em trazer cenas do campo, tá bom? Mas também se relaciona com o realismo, trazendo sempre essas cenas aí ligadas a essa vida trabalhadora, a essa classe operária, né, que a gente tem nesse período, essa classe trabalhadora e essa classe operária. Pode passar, acho que a gente já vai avançando, né, que nosso tempo tá chegando. E por fim, gente, a gente chega no impressionismo para encerrar aqui como o último movimento que a gente vai ver aqui na nossa aula, tá? O impressionismo, ele vai ser também um movimento acontecendo ali na segunda metade do século XIX, tá? E ele também vai partir muito das descobertas da máquina fotográfica. Ele vai ser muito impactado pela máquina fotográfica, não só na questão do enquadramento e dos temas cotidianos, mas principalmente nas descobertas ópticas. O impressionismo ele vai buscar incorporar essas descobertas na pintura, primeiro, pensando
que a pintura ela pode se conectar com a fotografia a partir da captação do instante. Assim como a máquina fotográfica busca capturar um instante fugídio que muda a cada momento, né, e ela captura esse momento, ela congela esse momento, os artistas do impressionismo também vão estar interessados em fazer essa captação de um instante, ou seja, vão começar a fazer pinturas super rápidas, buscando capturar esse instante a partir dessa proposta, dessa produção mais rápida. E aí, então, a gente inicia uma série de pinturas que vão começar a ser feitas, né, ao ar livre, onde esses pintores vão ao lugar onde está acontecendo ali, tá? Onde está acontecendo a cena que ele quer retratar, se posicionam em frente a esse motivo e com pinceladas muito rápidas tentam captar essa cena da forma mais rápida possível. E aí, com isso, com essa pincelada muito rápida, a gente tem a simulação de alguns efeitos ópticos que a própria fotografia traz. A fotografia evidencia muito que a imagem ela é feita de manchas, né? Ela não é feita de traços. Então, lembra aquele traçado do neoclássico, que é aquele desenho muito delineado, que a gente quase que vê a linha ali, né? O impressionismo já não se interessa mais por trazer uma pintura muito delineada, muito ligada ao gráfico, ao desenho. O impressionismo está muito mais interessado em explorar a dimensão pictórica da pintura que se relaciona com a mancha, né, que se relaciona com a mancha e que, por isso, estabelece também conexões com os efeitos ópticos da máquina fotográfica. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, a gente tem primeiro o Manet, tá? Que vai ser um importante artista que começa a pensar esses efeitos ópticos. Aqui a gente já começa a perceber, olha só, nesse quadro, como que isso começa a ser explorado nessas primeiras pinturas. A gente já começa a perceber como que o artista ele começa a se interessar na reação da luz do sol aos corpos. Os pintores começam a se interessar muito pela forma como o sol reage e como que essa luz do sol causa manchas nessas figuras. Então, a gente tem as figuras da frente com uma face muito estourada, muito branca, muito clareada, e as figuras do fundo, elas já são mais escuras, já estão numa penumbra. Então, a gente já percebe o interesse do artista de começar a pensar esses efeitos da luz solar incidindo sobre a cena. Então, as cenas começam a se tornar cada vez mais externas, né? E a gente começa a perceber cada vez mais o interesse desses artistas de pesquisar poeticamente, visualmente, artisticamente, os efeitos ópticos dessa luz na imagem, tá bom? Então, pode passar. Aí, assim, a gente chega nessa tela aqui, gente, que é uma tela muito emblemática e que ela dá nome a todo o movimento, que é essa tela do Monet. Existem dois artistas, o Manet, esse que eu acabei de mostrar para vocês, que inicia esse processo de começar a pensar os efeitos da luz solar sobre o motivo, e a gente tem o Monet, dois artistas diferentes, tá, pessoal? O Monet também vai ser um grande adepto do impressionismo, e o nome impressionismo é dado porque o Monet e mais um grupo de artistas que estão todos interessados em pensar essa relação entre arte e fotografia, entre pintura e fotografia, fazendo esse trabalho sempre mais rápido, né? Com pinceladas mais rápidas, com efeitos mais rápidos, fazem uma exposição. Essa exposição acontece dentro do estúdio de um fotógrafo, então olha só como existe realmente uma conexão muito grande entre as linguagens. Ela acontece dentro do estúdio de um fotógrafo. E um crítico de arte que chega a essa exposição, ele faz uma crítica dizendo que ele vê esse quadro aqui do Monet, e ele que chama Impressão, Nascer do Sol, onde o Monet buscou trazer a sua impressão geral desse instante do nascer do sol, e ele diz o seguinte, que o Monet ele só tinha a impressão de estar fazendo pintura, quando na verdade ele só estava fazendo borrões. Então, essa exposição ela foi muito mal recebida pela crítica, porque ela já é uma grande mudança, né? Então, os observadores aqui, né, os interlocutores não estavam tão preparados para uma arte tão radical que havia desconstruído tanto o que o neoclássico tinha feito até então, que era aquela arte academicista, né, onde a gente tinha um contorno muito delineado, aquela forma de degradê, de produzir um esfumado muito específico,
olha como no impressionismo a gente não tem nada de esfumado, percebe? Então a gente só tem uma pincelada aqui jogada depois da outra. A marca do pincel é muito evidente. As cores elas se misturam diretamente na tela, então não existe um trabalho de paleta feito cuidadosamente na paleta, depois colocada na pintura e esfumaçado. Não, a cor ela vai sendo jogada diretamente, né, da paleta na tela e as misturas vão acontecendo diretamente ali na tela e a gente tem uma pintura muito rápida, porque é uma pintura que busca uma impressão. E aí, por isso, por causa dessa crítica negativa, que taxou esses artistas de impressionistas, porque eles tinham o quê? A impressão de estarem fazendo arte, né? E depois esse acabou ficando o nome, né? E aí se perde-se esse sentido pejorativo para a gente entender também que o impressionismo ele buscava capturar a impressão de um instante, que é o que o Monet buscou fazer aqui nessa tela, né? A impressão do nascer do sol. Pode passar, acho que eu tenho uma última imagem. E olha só, gente, como que essa pesquisa visual, poética, do instante é importante no impressionismo, pessoal. Essa é a mesma catedral pintada pelo Monet repetidamente. Ela foi pintada muito mais vezes do que eu trouxe aqui. Eu trouxe só alguns quadros dessa catedral, mas ela foi pintada assim. Cada hora do dia em um momento, né, sobre um tipo de luz solar diferente. Então, ora ela estava mais avermelhada, ora ela estava mais amarelada, ora ela estava mais arroxeada, mais amarronzada. Cada momento do dia e cada clima que a gente tem, cada forma como essa luz solar se manifesta, ela causa um efeito diferente nessa imagem. E o Monet está muito interessado nisso, por isso que ele está, mais do que pensar o próprio estilo, o próprio objeto que ele está representando, ele está mais interessado em pesquisar como que essa luz afeta esse objeto de maneira diferente a cada instante. Então, o impressionismo, ele se relaciona muito com isso, com essa impressão do instante, tá bom? Bom, gente, eu acho que essa é a última imagem que eu trouxe para vocês. Pode passar mais aqui um detalhe, né? Um detalhe maior, olha, para a gente ver. Olha como a gente consegue ver as camadas de tinta, vocês percebem? Como ele tem, assim, uma tinta que fica mais grossa, que ele vai pincelando isso muito rápido e vai deixando esse impasto de tinta aqui na tela. Então, a gente começa a ter também essa desconstrução da arte acadêmica, a gente começa a ver, né, essa pintura que começa a se sentir muito mais livre para explorar outras possibilidades representativas que vão aí nesse manuseio dessa pintura. Tá? Então, a gente pode pensar aqui em síntese, tá? O movimento de desconstrução da pintura acadêmica, iniciado no século XIX, desembocou nas vanguardas modernas do século XX, onde há ruptura com os padrões de representação mimético, iniciando uma grande revolução representativa na arte. Lembram lá que na nossa primeira aula de História da Arte, eu trouxe uma linha do tempo para vocês, e eu pontuei os principais momentos de inflexão na história da arte, que eu acho que são decisivos para a gente entender essas transformações da arte de hoje. O primeiro momento ali iniciava-se na pré-história, quando a gente tem as nossas primeiras produções. Um segundo momento era no Renascimento, quando surge o conceito de arte de artista, e aí a arte ela ganha uma autonomia de campo. Um terceiro momento era no modernismo, no século XX, que é o período das vanguardas modernas, que foi extremamente influenciado por quem? Por esses artistas aqui do século XIX, que começam a dar os primeiros passos em direção a uma ruptura representativa com essa forma de pintar e representar, iniciada lá pelos gregos romanos e retomados pelos artistas renascentistas, depois pelos neoclássicos. Tudo bem? Lembra que a gente falou que desde o Renascimento, né, até aqui o início do século XIX, essa forma de representar ilusória, representativa, meio acadêmica, iniciada pelos gregos e romanos, perdurou por anos, mudando ali só algumas questões de composição estilística. No século XX, a partir daqui dos impressionistas, dos realistas, a partir da invenção da máquina fotográfica, isso muda completamente. Então, a gente tem agora uma série de artistas pesquisando outras possibilidades. Estou encerrando a nossa aula, né, a nossa discussão aí com esse início aí, esse final do século XIX e com essa deixa para as vanguardas modernas, falando que é um outro ponto de inflexão na história da arte.
porque nós temos uma aula extra, onde eu vou falar só sobre vanguardas modernas, tá bom? Então, eu vou gravar essa aula para vocês, e aí vai ficar aí um conteúdo extra para vocês poderem assistir. Eu vou falar direitinho, vou conversar com vocês sobre as principais vanguardas e como que acontece essa revolução representativa na arte a partir daqui, tá bom, pessoal? Olha, tô vendo que a gente já está no nosso horário. Eu queria saber com a Fernanda se a gente pode, aí, em 5 minutinhos, abrir conversa com os alunos e se a gente pode, de repente, visitar o nosso Padlet rapidamente, assim, né? Nesses 5 minutinhos finais aqui, para a gente não deixar de ter esse momento de conversa. Dá tempo, Fernanda? É possível? Sim, prof, com certeza. Nossa última aula a gente consegue sim. Já está aparecendo aí para vocês? Está, né? Já, o nosso Padlet está aqui e a gente tem aqui destacar duas postagens que eu acho que é muito interessante da gente trazer. Uma delas é a indicação de leitura do Golbrick, gente. Acho que essa indicação é excelente, tá? A gente tem aqui a postagem, não apareceu, acho que o nome da pessoa que postou. Ah, aqui, ó, Jonathan. Jonathan postou aqui o livro do Gombrich, que ele postou assim: queria deixar aqui uma dica de leitura sobre história da arte. Estou lendo este livro que a professora já mencionou várias vezes, estou gostando muito. É uma leitura excelente e recomendo para quem quiser se aprofundar. Gente, o Gombrich é uma excelente leitura para a gente conhecer a história da arte ocidental e europeia, tá? Ele traz, assim, várias discussões com bastante aprofundamento. E também quero complementar, além do Gombrich, que o Jonathan bem trouxe aqui, muito bem, né, apontou aqui como uma boa leitura para a gente conhecer mais da história da arte, quero trazer mais uma indicação, que é o Júlio Carlo Argan. O Júlio Carlo Argan é um outro historiador, assim como o Gombrich, que tem uma importância muito grande. Então, quem quiser conhecer, às vezes tem na biblioteca aí da sua cidade, né? Você não precisa adquirir o livro, mas você pode conhecer locando. Tanto o Gombrich quanto o Júlio Carlo Argan vão ter textos de história da arte muito bons para a gente conhecer a história da arte europeia e ocidental, tá bom? E o Júlio Carlo Argan tem livros, assim, bem densos sobre cada movimento. Então, ele tem um livro só sobre Renascimento, um livro só sobre Barroco, só sobre Neoclássico. Então, quem quer aprofundar a discussão, né, em cada um desses movimentos, vai conseguir bastante material aí. E ele também tem um que chama Arte Moderna, muito bacana para a gente conhecer e discutir as vanguardas do século XX, tá bom? Então, muito boa indicação aqui do Jonathan, reforço, assina embaixo aqui a indicação, tá bom, Jonathan? Que bom que você está lendo, espero que esteja, né, aproveitando bastante aí a sua leitura. E também a gente tem uma postagem da Maria de Lima, que falou assim, que esse quadro é do Claudio Monet, né, está na exposição do MASP, em São Paulo, até 24 de agosto. Então, ela vai falar ali, né, que o quadro se chama Cabana da Alfândega e a exposição é a ecologia de Monet. Olha só que interessante. Então, para quem de repente está passando por ali em São Paulo, né, e consiga visitar a exposição, então a gente já tem aí a dica aí da Maria de Lima, né, para quem puder de repente passar ali e conhecer, gente. E é isso aí. Acho que a gente tem assim várias outras exposições que seriam muito interessantes de conhecer, especialmente quem está em São Paulo. Assim, São Paulo tem muita coisa de arte. De vários períodos que a gente está falando, dos períodos que a gente discutiu aqui, a gente encontra, por exemplo, né, no MASP. Então, é muito interessante quem puder, tiver a oportunidade de conhecer e visitar esses museus, vale muito a pena. Ah, será que a gente consegue? Alguém está interessado, gente, em comentar, discutir? Se vocês quiserem trazer no chat, vocês estão quietinhos aqui no chat, né? No finzinho da nossa aula. Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Eu acho que, na verdade, vocês estão falando, mas no meu computador não está aparecendo. No meu celular está aparecendo. Eu não sei por quê. Mas eu estou vendo agora aqui que no celular aparece, mas no computador eu não vejo. Ai, que pena. Não sei, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir o chat. Prof, eles estão agradecendo, né? Ótima abordagem sobre o conteúdo. A Vivian disse isso. O Cláudio, a aula está ótima. O Roberto traz a recomendação de canal sobre estudos de arte. Como é que tá? O nome do canal? Minuto Sartístico.
Ah, olha só, temos mãozinhas levantadas. Aline, teu Ai, microfone já está sim, habilitado, pode falar. que Ligar a legal. câmera Vamos se lá. você quiser. Oi, prof. Olá, tudo bem? Eu tava escutando a aula hoje, a aula estava muito boa. Eu lembrei de umas antigas aulas que eu tive quando eu estava no ensino médio ainda. Isso puxou um pouco da memória do que eu já estudei. E foi muito satisfatório ouvir de novo sobre os Que bom. artistas, E a tua aula no ensino médio foi aí sobre esses movimentos, sobre impressionismo, realismo. os Que movimentos. bom, muito bom que traga essa reverberação, né? E é isso mesmo, assim, a gente vai aqui na graduação revisitando esses temas agora por um outro olhar, né? Um olhar um pouco mais aprofundado e um olhar de professor, né? E vocês visitaram esses assuntos enquanto alunos, então agora vocês visitam enquanto futuros professores, futuros profissionais aqui do campo das artes visuais, né? Então é muito bom poder retomar, revisitar sob essa perspectiva, né? Olha, gente, agora está aparecendo alguns comentários, agora está carregando aqui para mim. Gente, tem mais alguém que gostaria de comentar, de levantar a mão? Deixa eu ver. Pessoal, agradecendo aqui a aula. Agora que eu estou conseguindo ver, gente, os comentários de vocês, para mim não estava carregando. Gente, agradeço muito aí a participação de vocês, tá? Foi muito bom ter esse momento aqui. E, novamente, tá, pessoal? Nós temos mais uma aula, tá? Que vai ser uma aula que vai ficar disponível para vocês. Eu vou fazer um conteúdo bem caprichado ali sobre modernismo para vocês. Pensarem um pouco, né? O século XX também, que é um século muito importante na história da arte, tá bom? Então, acessem depois. Fernanda, acho que a gente está no nosso tempo, né? Vamos fazer uma Sim, foto, então? prof. Eu ia falar exatamente isso, prof. Pessoal que puder, a gente, né, só pede, assim, quem puder, quem quiser, abrir as câmeras para a gente fazer uma foto de encerramento, né, da nossa disciplina. Acho que seria muito bacana. Eu vou colocar aqui no modo tela inteira, porque daí eu consigo ver todo mundo. Isso, olha só. A Aí tá aparecendo. Márcia já abriu a câmera. Quem mais? Já abriu a câmera, a Vivian. É que vai abrindo aos poucos aqui, né? Vai carregando as imagens. Vamos lá, então, gente? Prepara um sorriso bem bonito para a gente fazer a nossa foto. Mais uma. Mais uma, vai lá. Calma aí. Prontinho. Foi. Foto tirada. Com sucesso. Bom, gente, Pessoal, então é isso, né? prof, acho que tá sem áudio. Ficou sem áudio, né? O seu. Meu, Aham, mudou. de repente a sua voz sumiu. Olha só, Aline, enquanto a prof vai voltando ali com o áudio, a aula extra vai ficar disponível ali no ambiente da disciplina mesmo, tá bom? Então, vai estar escrito assim, logo quando você acessa a disciplina, vai ter uma caixinha escrito aula extra. É uma caixinha que fica em cima das aulas ao vivo, tá? Ela vai ficar em destaque. Na próxima semana, a gente já vai disponibilizar essa aula para vocês, tá bom? Prof, vamos ver se voltou seu áudio. A gente já está no final da Estão aula, me gente. ouvindo Graças a agora? Deus que aconteceu no final da aula. Estão me Né, ouvindo prof? agora? Ainda não. Ainda não te ouvimos. Mas a gente entende, prof. Daí faz o tchauzinho aí, que a gente entende que não está funcionando. Isso mesmo, prof. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por esse tempo aqui, pela disposição de vocês, né, pelo compartilhamento aí de conhecimentos e reflexões. É sempre muito bom nos encontrarmos aqui nesse ambiente da aula ao vivo. Dúvidas sobre atividade mapa, dúvidas sobre atividades, né, que estão disponíveis ali, podem encaminhar via Fale com o Mediador, orientações pedagógicas, né? Eu sempre estou ali bem disponível para vocês, para atender vocês da melhor forma, tá certo? Então, ficamos por aqui, encerramos a nossa aula e nos encontramos numa próxima, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.